Boa noite a todos. Vamos mais um dia para mais uma palestra de conhecimento, dessa vez para conhecer um dos muitos missionários que esse mundo já teve, esse planeta já teve, que fazem o bem acima de tudo e não aparecem, porque o bem não precisa aparecer, não é mesmo? Ele é mais de ações. Então, vamos fechar nossos olhos e elevar nossos pensamentos, agradecer ao Pai pela oportunidade que nos dá de fazermos parte nesse momento desse planeta, desse momento de transição. Que a gente possa, Pai, junto com as nossas preces, com as nossas energias, com os nossos pensamentos, com esse trabalho de união dessa casa que tanto amamos, levar a fé que temos no futuro para todas as pessoas. Que a gente possa, Pai, nesse momento, sermos instrumentos para espalhar a sua centelha divina. Que cada pessoa que assistir essa palestra de hoje, essas apresentações de hoje, consiga receber no seu coração o calor da fé, do conhecimento e de um pouquinho mais, que consigam se refazer para a sua jornada. Abençoe, Pai, a todos que participaram, que consigam continuar firmes no serviço de Deus. Que assim seja. Graças a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, muita paz. Nestes tempos de pandemia, nós lembramos que não é a primeira vez que o nosso país passa por isso. Tivemos, ao final da Primeira Guerra Mundial, no ano de 1918, setembro de 18 a janeiro de 19, a gripe espanhola, que dizimou 50 milhões de pessoas em todo o mundo. O Rio de Janeiro foi um palco trágico das calamidades que se sucediam. E vale citar o trabalho especial realizado por um médico homeopata, muito amigo do Dr. Bezerra de Menezes, e que durante esse período trabalhou com afinco na cidade de Niterói, que era a antiga capital do antigo estado do Rio de Janeiro, antes da fusão com o estado da Guanabara em 1975. O Dr. Guilherme March era um dos médicos públicos, ou seja, médico do serviço público, e a cidade de Niterói foi dividida em distritos sanitários, cabendo a ele, que já era uma pessoa de idade avançada, o bairro do Barreto, que faz divisa com a cidade de São Gonçalo. São Gonçalo hoje é o segundo maior município do estado do Rio de Janeiro, com 1.100.000 habitantes. E ele deveria atender aos moradores do bairro do Barreto, porque o serviço era municipalizado. Porém, ele, por ser uma pessoa muito piedosa, um espírita convicto, ele atendeu as pessoas que vinham de outras cidades também, acometidos pela gripe espanhola, que fazia vítimas de uma maneira muito rápida. Era também uma pandemia e a alopatia caminhava ainda a passos lentos e a homeopatia, através do Dr. March e de outros ilustres médicos homeopatas da então capital da República, o Rio de Janeiro, entraram em cena com os recursos da homeopatia, e o Dr. March trouxe, através de uma receita por ele pensada, criada, e conseguiu salvar muitas pessoas. Muitas pessoas tiveram suas vidas poupadas através da homeopatia e do cuidado especial, do carinho especial
do Dr. Guilherme Taylor Marsh. É uma figura ímpar na história da medicina fluminense, assim como também do movimento espírita do estado do Rio de Janeiro, uma vez que ele, nascido mulato, filho de uma negra alforriada, com um imigrante inglês, filho de um imigrante inglês, ele é nascido na Serra de Teresópolis, na região serrana fluminense. Ele veio a viver até os 7 anos lá, e depois, com o desencarne do pai e da mãe, ele, que até então, junto com o seu irmão George, eram herdeiros de uma grande fortuna, tiveram nomeados pela justiça responsáveis tutores que acompanharam a sua educação, e ele foi internado no Rio de Janeiro para estudar. Foi estudar no centro do Rio de Janeiro e mostrou uma grande habilidade para os estudos. Era um jovem extremamente estudioso, tanto que aos 15 anos de idade ele fez prova para a Real Academia de Medicina do Rio de Janeiro, hoje sucedida pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e ele passou, e o curso naquela época era de 4 anos, e ele se formou com mérito em medicina. No meio do curso, aos 17 anos, ele, que vivia em um quarto alugado pelo seu tutor, no centro do Rio de Janeiro, e que era nos fundos de uma grande loja que fazia entregas, como hoje as lojas de departamento de nossa época. As lojas tinham os meninos que faziam entrega, e um dos meninos, um dos entregadores, naquela época chamado de caixeiros, caiu enfermo. E o patrão mandou chamar um médico. O médico, antes ele perguntou ao jovem: você quer que eu chame o médico tradicional alopata ou esse médico novo que tem na cidade, que trabalha com as aguinhas? As aguinhas era a fórmula, um meio através do qual a homeopatia era conhecida, porque era veiculada na forma líquida. E aí ele, sem saber o que era a homeopatia, pediu para que viesse o médico alopata. O médico veio, consultou e disse que tratava-se de uma doença grave e que ele deveria tomar do remédio uma dose a cada hora. E assim foi feito. No dia seguinte, pela manhã, quando o médico passou visita, encontrou o jovem morto. Aquele quadro de uma enfermidade que em 24 horas evolui para o óbito, aquilo marcou muito a história de vida do estudante de medicina de 17 aninhos apenas, o Guilherme Marsh. E o tempo passou, daí a pouco outro entregador cai com os mesmos sintomas e o patrão pergunta qual médico ele queria, o médico alopata ou o homeopata. E ele pensou e disse: o outro morreu, né? Então eu quero experimentar a homeopatia. E aí veio o médico homeopata. Guilherme, curioso, aquela curiosidade científica, acompanhou a consulta. Quem vai a uma consulta com um médico homeopata sabe que se pergunta de um tudo, porque a homeopatia entende que somos corpo, mente e espírito, que está tudo influenciado, tudo interligado. De tal forma que as perguntas foram feitas, a anamnese demorou um tanto quanto, e o médico prescreveu uma receita que deveria ser dada uma colher de sopa de meia hora. Perguntou se tinha alguma pessoa voluntária, e Guilherme, já dando provas de sua grande humanidade, seu senso de solidariedade, de sensibilidade, se oferece. E fica a manhã toda, a tarde toda, a noite toda e a madrugada toda na cabeceira do paciente, dando o remédio. No dia seguinte, quando o médico homeopata passa a visita, encontrou o quarto do paciente e a cama arrumada.
perguntou por Guilherme e disseram, foi a aula, foi a faculdade. E ele foi ao patrão e pergunta, onde está o meu paciente? E a resposta que o dono do estabelecimento comercial deu foi algo que foi um divisor de águas na história de vida de Guilherme Taylor March. O dono do estabelecimento disse assim para o médico, ele reagiu tão bem à homeopática medicação, que já está na rua fazendo entregas. Então a evolução de uma doença que resultou em óbito no caso anterior, mas para a cura através do tratamento homeopático, fez com que Guilherme se apaixonasse pela homeopatia, pela ciência organizada por Samuel Frederico Hahnemann, que diz que tem como princípio semelhante, cura semelhante. E ele estudou a homeopatia. Ao se formar, ele, que deveria receber uma fortuna, descobriu que não tinha mais nada. Estava totalmente pobre. E casou-se e com a mesma esposa deveria ter 10 filhos. E recebeu o convite de um colega de turma para clinicar alopatia no centro do Rio de Janeiro. Passado um ano, ele encontra-se com um amigo que diz assim, estou indo para Niterói, lá iremos fundar a primeira farmácia homeopática da cidade. Niterói tinha à época 12 mil habitantes. Ainda estamos, a essa época, no período do Império de Pedro II. E ele diz, mas que bom, Niterói vai ter a primeira farmácia homeopática. E o amigo diz assim, você não quer vir conosco, não quer ser o primeiro médico homeopata da cidade? Não tem médico lá. E aí ele foi para casa conversar com a esposa. Aquele um ano clinicando alopatia não lhe alegrou a alma, não lhe preencheu. E ele resolveu aceitar o convite. Mas disse à esposa, eu tenho para mim que a homeopatia é a ciência do céu. Eu vi uma pessoa ficar curada de uma doença grave em 24 horas. Então, eu gostaria de que você entendesse e aceitasse a minha proposta de não cobrar consulta. A pessoa dá aquilo que quer. E aí, a esposa aceitou, já tinha um filhinho, se mudaram para Niterói, se estabeleceram no centro da cidade, e ali ele foi viver em um sobrado alugado. Embaixo era o consultório, em cima era a residência. E assim que ele chegou na cidade, atendeu o primeiro paciente que sofria de um mal nos rins. Atendeu, fez a receita e em menos de um mês o homem estava completamente curado. Aquela notícia se espalhou de uma maneira rápida pela cidade. Temos um médico novo na cidade, homeopata, que não cobra consultas e que curou-me. E a notícia se espalhou e ele colocou uma urna no seu consultório, na sala de espera, com um pequeno cartaz que dizia assim, aqui não se cobra consultas. Aquilo que você quiser e puder, deposite nessa urna. E a fama dele cresceu. Atendia muitas pessoas por dia. Ao final da jornada, a esposa ia abrir a urna e às vezes encontrava o valor correspondente a comprar um pão, porque ele atendia preferencialmente aos pobrezinhos, aqueles que não podiam pagar. Passado um ano, a fama dele cresceu e as pessoas lotavam o consultório. E ele dizia, quando a homeopatia não cura, ela traz um alívio muito grande. E com isso a sua fama se expandiu. Passado um ano, com a sala de espera lotada, ele atendia a ricos e pobres, negros e brancos, de qualquer forma, do mesmo modo, todo mundo igual. Era, antes e acima de tudo, um médico muito humanitário. E ele, então, recebeu a visita durante as consultas do dono do imóvel. E com a porta entreaberta, o dono do imóvel disse,
Queria parabenizar o senhor. O senhor está aqui há um ano na cidade e está com uma clientela vastíssima. Todo mundo conhece, vem gente de outros municípios para o senhor tratar. Mas eu vivo do aluguel do imóvel, o senhor não paga o aluguel já tem bastante tempo. Então eu preciso desse imóvel de volta. Ele, espírita praticante, fecha a porta do seu consultório e faz uma prece ao médico Jesus. Pede socorro ao príncipe da paz, ajuda, porque ele gostaria de continuar atendendo as pessoas e ter um teto para sua família. Quando abre a porta, a próxima pessoa era uma dama da alta sociedade fluminense, que disse que escutou aquela conversa, aquele diálogo com o dono do imóvel, ficou sensibilizada e iniciou naquele momento um movimento que veio a se transformar num movimento único na história da medicina no Brasil. A gratidão do povo de uma cidade deu ao médico uma casa de presente. E ela correu um livro de ouro. E aqueles que podiam dar R$1, R$10, R$100, R$1.000, R$10.000. E os valores iam chegando. E foi comprado um terreno próximo à estação de trens, no bairro do Barreto, próximo à estação de bondes, ou melhor, uma parada do bonde puxado por burros que vinham da estação das barcas, as barcas que ligavam Niterói ao Rio de Janeiro. E ali um dia ele foi ver a obra, e era uma casa ampla, e ele já tinha, naquela época, 5 filhos, foi feito quarto para hóspedes, e a cidade deu para ele de presente também uma farmácia homeopática. A esposa e a filha mais velha fizeram um curso de farmácia para aprender a manipular os remédios de tal forma que o paciente tinha a consulta gratuita e tinha também o remédio gratuito. Feita a visita à obra, aquela senhora que capitaneava esse movimento em favor de um lar para o Dr. Márcio e sua família, pergunta se ele tinha algum pedido especial. E ele viu que tinha um terreno ao fundo e ele pede para que fosse construído 6 quartos, 3 de um lado, 3 do outro, com banheiros ao final. E a moça pergunta a ele, mas você já tem quarto de hóspedes na sua casa? Para quê? Mais quartos? E ele disse, é para albergar as pessoas que não têm R$1 para pagar o trem e andam a pé o dia inteiro para que eu possa consultá-los. E não tenho coragem de mandá-los embora a pé de novo. Eu tenho o dever, como cristão, de albergá-los em minha casa, dar um banho, uma roupa nova, um prato de comida e R$1 para que possam pegar o trem de volta. E aí, no dia da inauguração, ele, na hora de fazer o seu discurso, a cidade inteira foi naquela festa grandiosa, ele disse, nunca usarei essa chave. E aí a moça ficou assustada e disse, mas por que, Dr. Márcio? Porque não tem coragem de fechar a porta. A um leve empurrar da porta, eu tenho que estar de pé para atender as pessoas que Deus me mandar. Porque se o povo da cidade me deu de presente uma casa, eu tenho o dever de atendê-los. Esse é o querido benfeitor, Dr. Guilherme March, que trabalhava dia e noite em favor dos seus pacientes. Começava a atender às 5 da manhã, quando chegava o primeiro bonde, o primeiro trem. Parava de atender às 10 da noite, quando ia embora o último bonde, o último trem. Trabalhava sem cessar. Um dia, almoçando em família, viu quando uma mão de uma mãe balançava uma fralda pela janela. E ele levantou imediatamente, a neta disse, mas meu avô, nem almoçar o senhor tem direito. E ele carinhosamente se dirige à neta e diz assim, quando você for mãe e o seu filho tiver o problema que essa criança tem, você vai entender o meu gesto.
extremamente caridoso, extremamente humanitário. Uma criatura que colocou em prática aquilo que Allan Kardec escreveu no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele escreve sobre o homem de bem. Foi um homem de bem que passou pela Terra. Passou pela Terra ajudando a muita gente. E um dia, um homem que era o chefe da estação de trens de um bairro no subúrbio do Rio de Janeiro, tinha ficado viúvo e tinha uma única filhinha de 5 anos que tinha uma doença cruel que lhe fazia mais dormir do que ficar acordada. E ele já tinha ido em todos os médicos da cidade do Rio de Janeiro, tanto homeopatas quanto alopatas, e nada resolvia. E encontrou-se com um amigo na estação de trens, e o amigo perguntou o que estava vendo, ele contou, e o amigo disse para ele: por que você não leva a sua filha ao Dr. March? Dizem que ele fala com o céu. Quem sabe? Não é ele que vai trazer a cura para a sua filha. E o homem encheu-se de coragem. Já estava desanimado, vendo a filha, fotocópia da sua desencarnada esposa, falecendo na sua frente. Ele então resolve atender aquela indicação e vai para Niterói. Naquela época, a viagem do Rio para Niterói de barco era de 1 hora. Ele sai cedo de casa, vai com a sua irmã, chega a Niterói às 7 da manhã e pergunta ao condutor de bondes qual o bonde que ele deveria pegar para ir à casa do Dr. March. E o condutor diz: número 3, Chatito Neves. E ele disse: como eu irei saber que chegou no ponto que eu devo ficar? Ele disse: o senhor vai ser avisado. E foi o que aconteceu. Quando, depois de 40 minutos de viagem, o condutor grita: casa de Dr. March, desce todo mundo. E era uma casa grande, com uma varanda em L, com bancos de madeira muito simples, onde as pessoas ficavam sentadas numa fila de espera, sentados. E ali se fazia um U naquele L, depois entrava na sala, que tinha um outro U de bancos, que terminava em um biombo, e no biombo estava o médico atendendo. Ele chegou e viu que tinha mais ou menos 60 pessoas na frente dele. E ele, preocupado, tinha uma barca, sairia às 10 da noite, a filhinha dormindo, parecia um estado semi-comatoso, mais dormia do que acordava, e não comia, não bebia, estava praticamente à morte. Os médicos haviam a condenado à morte. E a sua irmã ajudando ele. Quando deu meio-dia, um sino tocou. Todos ficaram de pé. E ele pergunta à pessoa que estava lá dele: o que está acontecendo? O que houve? O Dr. March nos convida para o almoço. E ele falou assim: não sei se eu vim prevenido. Quanto que é o almoço? É de graça? O senhor nunca veio aqui? Não, eu nunca vim. De graça, mas tem mais de 150 pessoas aqui. Ele tem muito dinheiro? Não, ele não cobra consultas. É tudo gratuito. Mas como é que ele vai dar almoço para essas pessoas todas? Ele disse: meu senhor, aqui é a casa da gratidão. Por gratidão o padeiro dá o pão, o açougueiro dá a carne, o verdureiro dá as verduras, o leiteiro dá o leite. Ele não tem um centavo no bolso, mas não falta nada na casa dele. A gratidão das pessoas que eram socorridas e ajudadas. E depois de 1h30, tocou o sino de volta, todos voltaram para os seus lugares. E já chegando às 6 da tarde, quando ele foi finalmente atendido. Quando ele entrou no biombo, com a sua irmã segurando a sua filhinha, ele fica emocionado. O Dr. March é uma figura ímpar, mulato, de olhos extremamente azuis, herança genética do pai
e mulato, porque a mãe era uma escrava alforriada, já encurvado por uma doença na coluna que ele deixava encurvado, andava segurando nas coisas, andava com uma bengala, alto, magro e com um óculos em aro, uma barba grande, comprida, branca. E ele se emociona e chora muito. Fica emocionado, chora, não consegue falar. E a tia começa a falar sobre a sua sobrinha. E o Dr. Marshall pede para que coloque a menina na maca. E com muita dificuldade vai até a menina, levanta os olhos aos céus, impõe as mãos como se fosse mãos de ressonância magnética. E pede para que traga a menina de volta. Pega papel e lápis e começa a receita. E o pai se enche de coragem e pergunta: Dr. Marshall, minha filha vai viver? E ele responde com uma outra pergunta: crê em Deus? Sim, eu creio. O nosso Deus de infinita misericórdia. A sua filha vai viver. Eis a receita. Se não tiver, aqui nós fornecemos os remédios gratuitos. Dê a ela caldo de rã e daqui a 30 dias volte. 30 dias, doutor, outros dizem que ela está à beira da morte. Crê em Deus, dê o remédio, dê o caldo de rã e volte. 30 dias se passaram e ele volta. Ponte número 3, Neves. Quando o condutor grita: casa do Dr. Marshall, uma menina com vestidinho branco, com ramalhete de flores do campo, sai correndo, passa na frente de todos, se ajoelha na frente do doutor, coloca o ramalhete no colo e diz: o meu pai disse que o senhor me curou, muito obrigado. O doutor beija a testa da menina, agradece pelas flores e diz: eu te tratei, quem cura é Deus. Nesse momento onde nós buscamos ardentemente, meus irmãos, uma saída para essa pandemia que nos visita, devemos lembrar desses médicos abençoados que passaram pela Terra e que trouxeram a sua contribuição para diminuir a dor do mundo. Médicos como o Dr. Guilherme Taylor Marsh, Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Dias da Cruz e outros médicos por esse imenso Brasil, por esse imenso planeta, que dedicaram a medicina a um sacerdócio, transformando-a e com isso trabalhando e ajudando e trabalhando. Esse é o trabalho do Dr. Guilherme Marsh, que não parou. Hoje, no mundo espiritual, ele coordena uma grande equipe de médicos que ele recebe, convida para que estudem a homeopatia no mundo espiritual, e ele continua atuando, continua ajudando, socorrendo muita gente. Trabalhando em diversas casas espíritas, em especial no estado do Rio de Janeiro. Ele socorre e ampara, em nome da misericórdia divina. Que possamos, meus irmãos, minhas irmãs, robustecer a nossa fé, ter um novo ânimo e acreditar de que Deus não dorme e de que através de espíritos abençoados como o Dr. Guilherme Taylor Marsh, a bondade de Deus se manifesta dia após dia, é como o sol que vem após as trevas da noite, é como a bonança após a tempestade, é como a brisa suave após a tempestade. É Deus que nos abençoa. Que Deus possa abençoar abundantemente o seu lar, a sua família, possa tranquilizar a sua vida e possa trazer a certeza de que a misericórdia de Deus é infinita, de que os médicos no mundo espiritual, atuando em nome da bondade divina, estão nos ajudando. O Dr. Guilherme Marsh possa nos abençoar nesse momento. Muito obrigado, muita paz a todos. Olá, pessoal! Que palestra gostosa, não é?
Que exemplo para nós. Um missionário aqui na terra, não é? Servindo como nosso irmão Batuíra serviu em São Paulo, na capital. Que ótimo! Vamos agora nos preparar para o passe. Nós, da Pequeninos de Jesus, nos mantemos ligados em nossos lares por uma corrente de espírito e verdade. Nós desejamos nesse momento doar e rogamos então que todo mundo selecione uma porção de água e se prepare para receber as vibrações que virão. Em nome do Senhor Jesus, nosso Mestre amado, que nos consola sempre através dos bons e amados Espíritos. Tudo de bom para vocês. Aproveitem essa troca fluídica, fantástica que existe entre aqueles que desejam o bem e aqueles que praticam o bem.
Boa noite a todos. Nesse momento, possamos fazer a nossa prece. A minha prece vai ser uma adaptação em cima da música Prece da Criança. Então, que nesse momento possamos acalmar os nossos pensamentos, o nosso coração e nos sintonizar com a espiritualidade maior que vela por nós. Nessa singela prece, agradecemos ao Senhor Deus, nosso Pai e Criador. Te agradecemos por nossa vida, pela natureza e tudo mais. Também te agradecem todas as suas criaturas. Pedimos saúde, paz e tranquilidade a todas as pessoas de todas as idades. Atendei as nossas preces, Senhor. Agradecemos o vosso amor, louvamos o vosso nome, sonhando e desejando um mundo bem melhor, amando, respeitando e praticando a caridade. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Tenham todos uma ótima noite. Boa noite, amigos. Atendendo a uma solicitação da Casa Espírita Pequeninos de Jesus, a nossa Casa Espírita, não é mesmo? Eu preparei para hoje, para o final da reunião, uma gravação de uma música para ser apresentada como bônus arte. Bem, eu, como artista e também como oradora espírita, vocês sabem, quase nada, né? Eu não produzir vídeo, então estou começando agora a aprender, a mexer um pouco com isso e ainda não tá legal não. Mas vamos lá, né? Por Jesus, por amor a Ele, atendendo, me colocando à disposição de Jesus e da espiritualidade amiga, eu acredito que eles me ajudem a fazer o que for preciso, né? Eu também penso que se eu recebi de Deus o dom e a vontade de cantar, também recebi o dom de buscar no universo musical aquelas músicas que sejam inspiradas no mais alto, que sejam inspiradas pela poesia universal e que toquem o meu coração. Dessa forma, eu também escolhi e trouxe para hoje uma música que foi composta há muitas décadas por Heitor Villa-Lobos. E nessa música ele musicalizou a poesia de Dora de Alencar Vasconcelos, que além de ser poetisa, também representou o Brasil como embaixatriz em Trinidad e Tobago. Nessa música-poesia, ela narra o diálogo de uma serenata, na qual o cavalheiro enamorado convida a sua amada para emprestar a sua doçura e o seu calor ao luar. Então, Melodia Sentimental de Dora Vasconcelos e Heitor Villa-Lobos. De Heitor Villa-Lobos e Dora Vasconcelos, Melodia Sentimental. Acorda, vem ver a lua que dorme na noite escura, que fuge tão bela e branca, derramando doçura, clara chama silente, ardendo meu sonhar. As asas da noite que surgem e correm no espaço profundo. Oh, doce amada, desperta
reclama o seu amor. Acorda, vem olhar a lua que brilha na noite escura. Querida, és linda e meiga. Sentir meu amor e sonhar. Olha, será que ela é moça? Será que ela é triste? Será que é o contrário? Será que é pintura? O rosto da atriz, se ela dança no sétimo céu, se ela acredita que é outro país, e se ela só decora o seu papel. E se eu pudesse entrar na sua vida? Olha, será que é de louça? Será que é de éter? Será que é loucura? Será que é cenário? A casa da atriz, se ela mora num arranha-céu, e se as paredes são feitas de giz, e se ela chora num quarto de hotel. E se eu pudesse entrar na sua vida?